eu quero trazer a análise do Jamil Chad, mas antes eu vou trazer a análise do Couto, do Ricardo Couto, ele que é do UOL, junto com a Daniela Lima, fazendo a análise dessa mensagem dos Estados Unidos, né? Que é extremamente séria. Então, a Daniela Lima aqui, ela se posiciona, né, com relação a essa imagem. Então, vamos ver o que foi que eles falaram sobre isso, que eu acabei de traduzir para vocês. Vamos lá. Opa, que não está passando. Vamos lá, que a conexão quebrou. Bora, bora, Brasil, ziu, ziu. Basicamente explicando. Você vê que eles estão aqui dizendo, eles estão avisando que isso tem 200 anos, a doutrina Monroe. O que está contado aqui? O que é, Daniela? Que diabo é domínio ou a doutrina Monroe? Quando, vamos voltar aqui no tempo, né? A Europa, Itália, Portugal e Espanha tiveram um papel muito forte na expansão e na conquista. Nós fomos colonizados pelos portugueses, né? A doutrina Monroe estabelece, tá aqui o rapaz, né, explicando, etc e tal, que o domínio do hemisfério todo seria dos Estados Unidos, que eles vão relatando, inclusive, as guerras que travaram com a Grã-Bretanha, guerras que travaram com a Europa, para que a Europa não mais influenciasse a América Latina, a América Central, para determinar que esta parte do globo estaria sob domínio dos norte-americanos. Então, eles basicamente estão contando essa historinha. Só que ela tem 200 anos. Colonizados não somos mais, né? Isso acabou. A Europa não está vindo aqui reivindicar territórios. Não foi a Europa que desembarcou na Venezuela, pegou o ditador Nicolás Maduro, colocou dentro de um avião e levou para o seu próprio território. A Europa, gente, não está lidando nem com ela. A Europa não está conseguindo lidar nem com os problemas dela. Você acha que eles estão preocupados aqui? Que o Lula é o presidente do Brasil. Ai, meu Deus! Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Realmente, de coração, você acha que eles estão preocupados? A Meloni era toda assim, ó, toda irmã em Cristo do Donald Trump, e aí no final das contas ele falou um monte de loucura para ela, e ela acabou também tirando o time dela de campo. Porque eles já viram que eles não estão lidando com uma pessoa normal, eles estão lidando com uma pessoa maluca. Gente, a Europa, a única coisa que eles estão tentando fazer com a gente, com a América Latina, com a união entre o acordo União Europeia e Mercosul, é não permitir que determinados produtos entrem na Europa por uma questão sanitária, porque eles têm uma maneira diferente de colocar determinados produtos ali para comércio, e é por isso que, inclusive, entendeu? Eles estão aí dando uma segurada na emoção nessa história do acordo Mercosul-União Europeia. Você acha que eles estão preocupados? Vão dominar o Brasil aqui, meu Deus, Portugal não tá lidando nem com eles, meu. Você acha que eles estão preocupados realmente com a gente? É um absurdo. Então, por óbvio, tem aí, na minha concepção, um tom de ameaça embutido. E aí é impossível, meu caro Couto, ler essa publicação do Departamento de Estado e não lembrar que nós estamos vivenciando uma escalada, né, de provocações ao governo brasileiro que monitora. O presidente Lula vem monitorando. Para entender que escalada é essa, você teve um parlamentar republicano publicando nesta mesma rede social uma montagem do Lula preso no mesma aeronave que fez o sequestro, que subtraiu Nicolás Maduro na Venezuela. Couto, assim, não tivesse claro para todo mundo qual é a raiz do pensamento do Marco Rubio em relação ao nosso continente, acho que agora ficou mais explícito do que isso, impossível. De novo, é como se estivéssemos numa época em que se debate o controle das colonizações, coisa que não somos. O Brasil é um país soberano, há também lá seus 200 e tantos anos, né? Isso é uma verdadeira declaração de guerra, é isso, né?
e entender por que eles fizeram isso hoje, qual foi o gancho, qual foi a motivação que eles tiveram para fazer hoje. O que dos últimos dias vimos foi que o Brasil entrou na OMC para denunciar as tarifas americanas e a China entrou em seguida, se juntou na mesma ação do Brasil, né? Será que foi esse o motivo? Vânia, boa noite, querida. Não é bem velada, é uma ameaça clara, né, de domínio da América Latina. A gente sabe que é esse o objetivo dele. Aí é uma declaração de guerra, né? Qual é o próximo passo? É uma ótima pergunta, Couto, qual é o próximo passo? E foi essa pergunta, inclusive, que eu fiz para as minhas fontes no Palácio do Planalto, as fontes que fazem a articulação da política internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, olhando o cenário, você claramente percebe que tem, como eu disse aqui, uma escalada, né? Eu vou até aproveitar e voltar aqui para o meu púlpitozinho para poder abrir a minha coluna e compartilhar. Obrigada, minha querida, um beijo, obrigada pelo teu carinho, viu? Vem aqui, se aconchegue sempre conosco. Compartilhar aqui um pouco dessa apuração com o Couto e, claro, principalmente com quem está nos assistindo, né? Eu fui às fontes no Palácio do Planalto para tentar entender como é que bateu depois de tarifaço, depois de xingamento, depois de provocação, como é que havia batido, tá aí na sua tela, né? A publicação dessa foto, dessa montagem que emulava um Lula preso, né? Como o Nicolás Maduro, que foi sequestrado, né? Ele, por sua vez. E aí, a fonte me falou, Daniela, veja, medida de força, né? Ou seja, um ato extremo, uma medida de força, não vai acontecer. A chance é muito pequena. Isso não vai acontecer por um motivo muito simples. O Lula não é o Maduro, né? E o Brasil não é a Venezuela. Então, isso não vai acontecer. Agora, nós descartamos uma tentativa de interferência na eleição? Não. Estamos observando o que já pode ser interpretado como uma tentativa de interferência na eleição? Sim. Por onde achamos que essa interferência vai vir? Muito pesadamente pelas redes sociais, né? É importante lembrar que na posse do Trump estavam todos os donos das Big Techs lá, né? Todos eles na primeira fila demonstrando apoio, inclusive o Elon Musk, que é o dono do X, onde esse videozinho foi postado, que depois rompeu publicamente com o Trump, mas estavam todos lá. Então, o Palácio do Planalto acredita sim que vai haver uma tentativa de intervenção, em especial via redes sociais, além dessa pressão toda que já está havendo econômica e diplomática, né? Mas uma medida autoritária de força extrema, como aconteceu na Venezuela, neste momento, eles descartam. Agora, é importante você que está em casa ter em mente do porquê também esse vídeo, tá? Esse vídeo acontece uma semana depois do desembarque de um dos principais assessores militares de Vladimir Putin. Na semana passada, Vladimir Putin ligou para Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente o autocrata russo, ligou para Luiz Inácio Lula da Silva. Eles fizeram uma conversa, salvo engano, na terça-feira, de mais de 1 hora. Ato seguinte, desembarca esse assessor do Putin, ele faz inclusive agendas para discutir parceria de tecnologia, em especial tecnologia naval, entre a Rússia e a Marinha brasileira. Dias antes, quem também procura o presidente da República do Brasil é Xi Jinping, o chefe do governo chinês. E essas conversas, né, foram conversas longas. Eu apertei a fonte, falei, não falaram de Estados Unidos? Como que não falaram de Estados Unidos? A fonte não quis abrir, disse que não falaram. Mas, em diplomacia, o gesto fala. E o fato de, em meio a toda a pressão norte-americana, a Rússia e a China, duas das maiores potências bélicas do mundo ao lado dos americanos, terem feito pontes, contatos direto com Luiz Inácio Lula da Silva, isso é um gesto muito eloquente. O Lula... Eu li isso com vocês ontem, eu li essa matéria de que o presidente Lula tem conversado com o Xi Jinping, tem conversado com o Putin. Tá? E aí vale lembrar que esses dois queridos, eles fazem parte do BRICS. Então, eles também, aí aqui eu quero desmistificar com vocês. Vamos falar, pô, Lígene, tanta coisa acontecendo na política nacional, você tá falando dos Estados Unidos.
Gente, no final de semana nós tivemos essa foto do Maduro, do Lula no lugar do Maduro, no avião que teria sequestrado, né, o Nicolás Maduro e a esposa dele, a Cilia Flores, né? E assim, gente, é muito sério o que aconteceu. Eles estão o tempo todo jogando pequenas informações, e aí joga uma ofensa, joga uma outra coisa, e vem o Milei, eles utilizam muito o Milei de fantoche aqui na América do Sul. Então, assim, eu tô tocando muito nesse assunto, porque esse assunto está sendo colocado para debaixo do tapete por conta de escândalos que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, a gente não pode esquecer dessa questão da foto que foi feita nesse final de semana, que foi montada esse final de semana com Lula no lugar do Maduro segurando 1 litro de 51. Foi muito séria essa foto. Esse vídeo de hoje foi muito sério. O Departamento de Estado americano publicou isso. Ou seja, sim, o secretariado estadunidense está declarando ao mundo sobre a volta da doutrina Monroe agora com Donald Trump. É muito sério, é escarrado, escancarado. Aqui alguém falou que o Trump não é louco. Não, ele é megalomaníaco, que é diferente de ser louco. É uma pessoa que é completamente sem limites, tá? Então a gente ainda vai ver situações bastante complicadas aqui até outubro. E eu diria mais, até a posse do presidente eleito. Porque o bicho vai pegar, independentemente de quem ganhar. O bicho vai pegar. Então nós temos que nos atentar com essas ações estadunidenses aqui no nosso país. E é por isso que eu tô pegando firme nesse vídeo. Eu tô pegando firme no negócio do Maduro. Ontem eu falei de novo. Luiz Coga, meu querido, um beijo. Depois só me fala quanto que você mandou, porque eu não tenho acesso à conta, tá? Depois você só me fala quanto que você mandou pra gente, porque quem tem acesso à conta é a Xanda, que é a nossa CEO aqui do canal, a Xanda Fontes. Então, aí eu preciso que vocês me digam, tá? Gente, todo mundo fazendo uma chuva de pingos. Vamos lá? Bora, vamos terminar de ouvir a Dani Lima. Não quer escalar mais a questão com os americanos, até porque, né, não tem espaço para brincadeira nesse rol, digamos assim, onde Donald Trump vem acidentadamente se arriscando, seja na Venezuela, agora infelizmente destruída por uma catástrofe geológica, seja no Irã, onde o caminho para encerrar a guerra nunca fica claro e nem por quanto tempo ele vai durar. De todo modo, o Palácio do Planalto segue monitorando essas que são provocações. E aí eu me volto para o meu querido Cocho. Me animei tanto que engasguei com a minha própria saliva. Que Cocho, depois desses contatos, Xi Jinping e Putin, que são zero desprezíveis, desembarcou o presidente da Coreia também, no Palácio do Planalto semana passada, ou retrasada, agora já a memória pode estar me traindo. Mas nesse contexto em que potências de outro hemisfério, né, reforçam suas pontes, sua conexão com o governo brasileiro, é que vem a publicação do videozinho sobre a doutrina Monroe do Departamento de Estado americano, né? Essa é a explicação, né, de fazer isso agora. Eu acho que você está corretíssimo, você está com informação aí muito boa. E mostra a importância que o Brasil tem no mundial hoje. Reclama e critica o Lula por se meter em guerra de outros países e tal. A verdade é que hoje o Brasil não se trata só do lado. Claro, ele tem uma importância no cenário internacional, mas é o nosso país, a nossa história, o potencial que o nosso país tem, que muitas vezes os brasileiros não dão valor. Sabe? Eu acho que esse é o ponto-chave da coisa que o Lula sabe fazer, ele sabe dar a importância que o país tem. Não é discutir um líder, é discutir um país e uma situação geopolítica gravíssima que está se desenhando no cenário aí. É claro que o Brasil não tem condição nenhuma de confrontar, de enfrentar os americanos, mas também não vai
sabe, se ajoelhar e fazer como alguns aqui no Brasil querem, entregar de mão beijada o Brasil para os Estados Unidos. Sabe? Tem que haver uma resistência. E isso está acontecendo. Olha... Eu queria entender aonde eles querem chegar, onde que o Trump e o Rubio querem chegar. Sabe? Eu acho que não vamos fazer uma ação violenta contra o Brasil, contra o Lula e tal. Isso não vai acontecer, pelo menos agora. Mas o que eles querem, afinal? Eles já vieram para o tarifaço com um monte de sanções e ameaças. E o que mais? Quer dizer, qual é o objetivo final dele? É uma boa pergunta. E qual é o limite, né? Qual é o limite, né? Qual é o limite? Porque, qual é o objetivo? Porque, veja, quando você teve eleições na Colômbia agora, recentemente, né? A Colômbia foi alvo de ataques em águas internacionais, né? Onde bancos... Lembram do Mar do Caribe? Que ele ficava dizendo, obrigada, minha querida Nilvânia, um beijo pra você. Depois só me fala, hein? Me lembra de me falar quanto que você mandou. E agradecer aqui o Luiz, muito obrigada, gente. O importante é isso. Vamos pingando todo mundo, vamos nessa força, que a gente bate a meta rapidinho. Rapidinho. É importante lembrar de que o Donald Trump o tempo todo disse que não só o Maduro, mas o próprio Petro ali na Colômbia, por conta da história da Colômbia e do seu passado, ficou ali o tempo todo fazendo acusações de que existiam navios de narcotráfico ali na região e bombardeava a Colômbia pelo Mar do Caribe, tá? Embarcações foram explodidas, né, pelo exército americano, pelas forças dos Estados Unidos, sob a alegação de que eram utilizadas para tráfico de drogas, mas não sobrava nada nem para investigar a alegação. Então, assim, pena de morte sem sequer processo aberto, realmente, né, só em conflito, o que não tinha, não é mesmo? E o presidente, o ex-presidente, né, agora chegou a afirmar que sim, os Estados Unidos mataram um pescador. É um homem que tinha uma família e subsistia sabidamente da pesca. Então, são alegações que vão ficando pelo caminho. Não é, obviamente, o grau de agressão que você teve em outras áreas, em conflitos abertos onde os Estados Unidos estão ingressando. Mas é uma forma de pressão, sim, senhora. É isso. Eles estão nos pressionando. Estão querendo medir forças, sim. Estão querendo porque o Lula não vai arregar. Ele não vai arregar. Gente, vocês acham que assim, os principais ministros ali do STF, que a gente conhece, que são super constitucionalistas, eles vão permitir que alguém rompa a nossa soberania nacional? Diante de tudo que Alexandre de Moraes já passou na mão da Magnitsky, porque ele comeu pão que o diabo amassou e ainda passou a manteiga com o rabo, né? Com a Magnitsky. Ele não podia nem comprar no Shopee com o cartão de crédito dele. Agora, vocês imaginam, tá? Acontecendo uma situação desse porte. Sim, é uma provocação. É uma provocação. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!